Olá, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, independentemente do horário em que possa receber este vídeo, e cumpro o dever daquilo que foi prometido no momento em que assumimos o compromisso de que poderia gravar a aula de quinta-feira. Se estiverem muito bem recordados, o último slide falava sobre aprendizagem cognitiva, ou melhor, teoria cognitiva. E hoje vamos começar inicialmente a falar da aprendizagem cognitiva, aquela que está associada à mesma teoria cognitiva. Como puderam ver, as aprendizagens, segundo a teoria cognitiva, elas baseiam-se em problema. E aqui David defende que a construção de conhecimento ela faz-se mediante a associação das experiências anteriores. Sendo assim, é importante fazer referência que para David, o mais importante dentro do processo de ensino-aprendizagem é exatamente aquilo que o aluno já domina. E ele chama de conhecimentos prévios, as experiências preliminares. Para este psicólogo americano, é indispensável na compreensão do novo conhecimento. Por essa razão, ele entende que todo conhecimento a ser ensinado não deve ser totalmente desconhecido, porque quando assim suceder, o aluno não terá referências para fazer as conexões, aquilo que ele chama de ancoragem. E eu penso que já fiz referência desse conceito na sala de aula. Portanto, ele também faz referência da estrutura cognitiva. Na verdade, a estrutura cognitiva é o conjunto de informações que o indivíduo já tem ao longo das experiências que ele já traz, que normalmente parte da nascença. Como é do vosso conhecimento, nós aprendemos a partir do momento que nós nascemos. Portanto, para quem, por exemplo, estiver a fazer a universidade, não deve perder de vista que os conhecimentos, quer do ensino primário até do ensino médio, são indispensáveis para a compreensão dos conhecimentos relacionados ao ensino superior. Portanto, ele chama de estrutura cognitiva um conjunto dessas experiências que o aluno adquiriu ao longo da sua formação. Portanto, há uma das grandes frases que certamente já terei dito na sala de aula, que na ótica de David, ele dizia que se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, enunciaria este, de que o fator mais importante da aprendizagem é o que o aluno já sabe. Portanto, ele recomenda que averigue o que o aluno já sabe e ensine em conformidade. Portanto, está aqui a lógica de que todas as experiências novas, ao serem assimiladas de facto, implica a necessidade de elas estarem associadas às experiências anteriores. Portanto, há uma grande dificuldade dos professores. Geralmente, quando vão dar aulas, eles tendem a centrar o seu foco principalmente naquilo que está programado e se esquecem que ninguém aprende um conhecimento totalmente novo. Daí a nossa preocupação, enquanto psicólogos da educação, fazer referência que aquilo que o aluno já sabe é determinante para a compreensão da nova informação. Lembrar que quando se quebra esse preceito, imediatamente o aluno cai naquilo que nós dissemos na sala de aula, sobreviver. Sobreviver por quê? Porque ele tem a consciência de que o professor o vai avaliar. E como ele não percebeu aquilo que está sendo ensinado, ele procura memorizar os conteúdos, o que não favorece, o que não é recomendável para aquilo que se tanto almeja, que é a qualidade de ensino. Portanto, Davis também apresenta várias dimensões da aprendizagem. Podemos dizer tipos de aprendizagem. Ele apresenta, por exemplo, além da aprendizagem significativa, que para ele significa a relação que existe entre o conhecimento novo com o conhecimento anterior. Ou seja, a associação que existe entre o conhecido e o desconhecido. Portanto, na ótica dele, a aprendizagem só é, de facto, significativa se ela estiver relacionada
nesta ancoragem, ou seja, estiver associada com as duas experiências, a anterior e a atual. Também faz referência da aprendizagem mecânica. Na verdade, a aprendizagem mecânica está relacionada exatamente com aquela aprendizagem adversa ou contrária à aprendizagem significativa, onde o aluno não precisa compreender, simplesmente ele é forçado a memorizar o conteúdo, mesmo não entendendo, é capaz, é imposto à memorização, o que já dissemos várias vezes, que não é uma aprendizagem recomendável. Também faz destaque de que uma das características fundamentais entre a aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica é que na aprendizagem significativa existe aquilo que ele chama de ligações de subsensores adequados ou a indicação ou a referência dos conceitos relevantes, enquanto que na aprendizagem mecânica não há subsensores, ou seja, não há a identificação exclusiva dos conceitos relevantes. Portanto, o que se quer dizer com isto em palavras mais simples? Na aprendizagem significativa, o aluno deve ter a capacidade de identificar quais são os conceitos relevantes que o conteúdo traz e, a partir desses conceitos relevantes, conseguir articular com as experiências ou conceitos já conhecidos por ele e encontrar um aspecto significativo que lhe permita ter uma percepção clara. E aqui quero fazer referência de que nós, na sala de aula, dissemos que existem condições necessárias para que o aluno consiga ter a percepção do que se está a dizer. Citamos 3 fatores importantes. Primeiro fator é a claridade da informação, portanto a informação deve ser clara, a fonte deve ser clara. A seguir, falamos do meio geográfico, ou seja, a contextualização, portanto a informação, para ser perceptível, ela deve estar associada ao contexto para que não se crie uma ambiguidade na compreensão do que se quer que se ensine. Portanto, a terceira fase, que é a terceira condição referenciada na teoria da Gestalt, como já fiz referência em sala de aula, é exatamente o campo psicológico. O campo psicológico nada mais, nada menos senão as experiências preliminares. Como sabemos que todos nós temos uma personalidade e, portanto, ninguém aprende nada, absolutamente nada, a partir do nada. Portanto, em relação à aprendizagem mecânica, em palavras mais simples, podemos dizer que é aquela aprendizagem memorística. A aprendizagem memorística é aquela que eu não preciso entender. Eu simplesmente preciso memorizar o conceito, as definições magistrais e, a partir daí, quando requerida em situações de avaliação, eu estar em condições de poder reproduzir tal como a fonte faz referência. Seguidamente, David apresenta também a aprendizagem por recepção. Segundo ele, é aquela em que o conhecimento é fornecido diretamente ao aluno, podendo este aprendê-lo ou não de modo significativo. Aí é preciso lembrar 2 modelos pedagógicos. O modelo da pedagogia por objetivo e o modelo da pedagogia por competência. No modelo da pedagogia por objetivo, o professor tem um plano de aula, tem um sumário colocado no quadro, ele não se preocupa se o aluno vai entender ou entendeu a matéria. O que importa para ele é que o sumário foi dado, o conteúdo está acessível ao aluno e, portanto, as competências não são o seu foco de trabalho. Enquanto que na aprendizagem, ou melhor, na pedagogia por competência, não se valoriza o conteúdo com exclusividade, mas sim a competência que deriva deste conteúdo. Portanto, isto impõe a necessidade de que o professor não considere o seu aluno como um depósito aonde pode colocar à disposição as informações, mas sim é preciso construir o conhecimento em companhia com seu próprio aluno. Em seguida, ele apresenta também a aprendizagem por descoberta autônoma. Segundo ele, o conhecimento não é fornecido ao aluno. Este tem de identificar e selecionar por si a informação necessária. Sem sombra de dúvida, este modelo de aprendizagem está associado à capacidade que qualquer intelectual tem de ir ao encontro das fontes, no sentido de obter noções, concepções, através da leitura, através de partilha, através
da socialização, quer em ambientes formais, no caso nas escolas, na biblioteca, etc., ou mesmo em ambientes informais, através da interação secundária, por meio de famílias, amigos, etc. Portanto, nesse sentido, David recomenda, tal como já fiz referência em outros encontros, que, segundo ele, o conteúdo a aprender deve ter significado lógico. Portanto, aqui o significado lógico não é só visto do ponto de vista filosófico como um objeto de razão, mas também como uma informação que pareça pertinente àquilo que é a vida do aluno. Portanto, todo conhecimento que não tiver utilidade social, de maneira nenhuma fará algum sentido. Nesse sentido, ele indica que as ideias principais devem ser realçadas, tal como já disse, em outros termos, a identificação dos conceitos relevantes. Quais são os conceitos relevantes que David se refere? Os títulos, os subtítulos, as imagens, os destaques, etc. Isto para ele são conceitos relevantes por quê? Porque trazem ideias clássicas, são conceitos mais conhecidos, são conceitos universais, são conceitos que do ponto de vista gramatical são considerados conceitos polissêmicos, que são carregados de vários significados. Portanto, ele diz que as ideias subordinadas, que é aquelas que nós chamamos ideias intencionalmente colocadas, devem ser permanentes e intencionalmente relacionadas com as ideias principais, de modo a elaborar as mesmas. Ou melhor, a partir da relação entre os conceitos relevantes com os conceitos intencionalmente colocados, deve haver uma associação. Portanto, não deve haver aqui uma espécie de dissociação, porque não fará sentido algum e, portanto, o estudante não vai conseguir compreender. É necessário que os conceitos que o professor vai selecionar vá ao encontro da cultura linguística, da cultura antropológica do próprio aluno, para que ele consiga reconhecer os significados dos conceitos que o professor está a colocar e, a partir daí, consiga relacionar com os conceitos clássicos, com os conceitos relevantes que certamente ainda não são do seu domínio. Em seguida, dizia David, as relações entre ideias principais e subordinadas têm de possuir significado lógico e serem claras e bem destacadas. Portanto, aqui a necessidade de sublinhar sempre que o tom da articulação, da associação, do princípio do conhecido ao desconhecido, ou do desconhecido associado ao conhecido, é preciso que seja muito bem tracejado. O contrário, se haver improviso, adaptações, incoerências, infelizmente não se estará a cumprir o princípio lógico que ele defende. Portanto, David também apresenta os mapas conceituais como uma ferramenta muito importante na planificação da aula do professor. Ele diz que os mapas conceituais tratam-se de organizadores prévios que representam relações significativas entre conceitos na forma de proposição. Segundo ele, recorrem para tal a palavra de ligação entre os conceitos. A construção de mapas conceituais é um processo de ajudar o estudante e os educadores ou professores a penetrar na estrutura e significado do conhecimento que eles procuram compreender. Portanto, dito de outra maneira, quando se diz mapa conceitual, está-se a falar de uma hierarquia de conceitos. O que significa a hierarquia de conceitos? A hierarquia de conceitos é, sem sombra de dúvida, o que nós temos estado a falar. Primeiro, coloca os conceitos relevantes, aqueles conceitos carregados de vários significados. Em seguida, coloca os conceitos intermédios, que são conceitos que devem estar relacionados com os conceitos relevantes. E, por último, apresenta exemplos concretos. Portanto, David chama isso de hierarquia de conceitos. Portanto, o princípio fundamental na construção de um mapa conceitual é a hierarquia de conceitos. Em palavras mais simples, podemos dizer que se eu vou falar, por exemplo, do sistema nervoso, já se sabe como é que o sistema nervoso está constituído e como é que ele funciona. Vamos lá.
Primeiro é a definição do que é um sistema nervoso. É do vosso conhecimento que o sistema nervoso é um sistema que tem a responsabilidade de coordenar todas as atividades do nosso corpo humano. E, por sua vez, ele está constituído pelo sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Dentro do sistema nervoso central, nós encontramos o cérebro, o cerebelo, a medula espinal, etc. Depois, no sistema nervoso periférico, nós encontramos os nervos somáticos. Portanto, dentro dessas estruturas, é preciso lembrar que cada um dos órgãos tem a sua definição própria. Portanto, na construção de um mapa conceptual, eu não posso, naturalmente, fazer a definição exatamente desses conceitos. Por quê? Porque o mapa me vai pedir apenas o conceito não definido e com base em um princípio de hierarquia. Portanto, primeiro vou colocar sistema nervoso. Nesse caso passa a ser a letra SN. Depois vou tracejar a cada uma das margens o sistema nervoso periférico. Eu não posso escrever sistema nervoso periférico necessariamente. Posso colocar SNC, sistema nervoso central. Depois colocar no outro extremo sistema nervoso periférico. Nesse caso passa a ser SNP. Portanto, depois dentro dessas duas margens, quer o sistema nervoso central, assim como o sistema nervoso periférico, eu vou descrever quais são os conceitos relevantes que fazem a constituição de cada um dos sistemas. Portanto, isto significa naturalmente um mapa. Podemos, por exemplo, exemplificar o que significa diagrama. Eu penso que os colegas já viram, já leram, já certamente a partir das vossas empresas já exemplificaram como é que é um diagrama. Portanto, os mapas conceituais são exatamente como construímos um diagrama. Quer de um quadro orgânico, um estatuto orgânico, etc, etc. Numa empresa, por exemplo, tem o presidente do conselho de administração, tem os membros do conselho fiscal, tem o diretor-geral da empresa, tem os subdiretores, depois tem o chefe de departamento, depois tem o chefe de repartições, tem as coordenações, etc. Se acompanharem a lógica do que eu estou a descrever, vão compreender que ali há uma hierarquia. Por quê? Primeiro tem o presidente do Conselho de Administração. O presidente do Conselho de Administração está acima dos membros do Conselho Fiscal. E os membros do Conselho Fiscal, incluindo o seu próprio presidente, estão acima do diretor da empresa. Depois o diretor da empresa tem os seus subdiretores, e os subdiretores têm os seus departamentos, os departamentos têm as suas repartições e as repartições têm as suas coordenações. Portanto, está aí evidente a questão do princípio da hierarquia. Portanto, é isto que se chama de mapas conceptuais. Portanto, também diz David que na aprendizagem significativa valoriza-se bastante exatamente o conhecimento pré-existente. Portanto, a sua relação com o conhecimento novo gera a aprendizagem efetiva. Portanto, temos aqui exemplo, vou enviar para vocês aqui um exemplo do mapa conceptual, embora numa perspectiva virada para a biologia, de qualquer forma vai ser útil para a compreensão daquilo que estamos a fazer referência. Portanto, em jeito de síntese, o mapa conceptual ajuda os professores para sintetizar as ideias, aquelas ideias que, através de um processo de hierarquização, seja possível a compreensão com mais facilidade. Portanto, muito obrigado, espero que tenham compreendido e certamente que na sexta-feira estaremos juntos para a abordagem com alguma profundidade e a partir daí termos uma interação. Lembre-se que já não vamos ter o tempo disponível como tem sido habitualmente. Muito obrigado, estaremos juntos a partir das 16 horas de sexta-feira. Boa noite.